Mateus 24, 35, diz assim, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Os irmãos do 35, lê por favor, vamos lá, 1, 2, 3, passa. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, senão nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Porque assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Diga aleluia. De que Jesus está falando? Ele está falando aqui nesse texto sobre a volta dele, sobre o fim do mundo, sobre arrebatamento. Às vezes num versículo ele fala de arrebatamento, no outro, às vezes até no mesmo versículo, ele fala da tribulação. Depois ele fala da grande tribulação. Depois ele fala da volta dele. De forma que você precisa do Espírito Santo para ir se situando nesse sermão escatológico de Jesus, que começa no capítulo 24, onde ele começa a falar e os discípulos perguntam, mas quando será isso? Quando vai acontecer estas coisas que o Senhor está falando? Guerra, todos esses sinais, quando? Eles queriam saber a data exata. E aí, Jesus não dá data porque todos que marcaram data para a volta de Jesus, se deram mal, foram infelizes, porque nenhum homem, diz o texto, ninguém sabe o dia e nem a hora, nem os anjos, nem o Filho do Homem, como o homem, sabe o dia e a hora. Você sabe que os milelonitas, eles marcaram data. Alguns atribuem aos testemunhos de Jeová. Guilherme Miller, na verdade. E eles marcaram data. Hoje eles dizem que aquilo não era deles. Falaram que Jesus ia voltar naquela data. E não aconteceu. Depois, muitos anos depois, teve a Torre de Vigia dos Testemunhos de Jeová. Eles deram a data de 1914. O mundo acabaria. Os Testemunhos de Jeová, que tem um templo bem grande aqui perto, e que estão espalhados por aí pregando. Eles pregavam várias coisas que não estão na Bíblia, falando que só seriam salvos 144 mil. Eu trabalhava com alguns líderes dessa igreja, líderes mesmo, quase anciãos. E já parei algumas vezes para discutir sobre isso com eles, conversar sobre isso. Eu disse, se 144 mil forem salvos, então você mesmo já está fora, porque o grupo de vocês é muito maior. E aí eles desconversaram e hoje eles dizem outra coisa a respeito dos 144 mil. Alguns talvez que já estudaram sabem do que eu estou falando. Mas o fato é que eles marcaram uma data, 1914. E aí o que aconteceu? Jesus não voltou, porque a Bíblia diz que ninguém sabe o dia e nem a hora. Tem uma que é bem conhecida, que é de Nostradamus. Ele diz assim, 1000 passará, mais 2000, todo mundo sabe isso. Quando foi perto de 1999 para 2000, no mundo todo houve um alvoroço, pessoas procuram. Quem lembra disso? Levante a mão. Então, alguns têm essa memória. Começaram a procurar igrejas e foi uma correria, pessoas preocupadas da nossa era. Só que a nossa mente é muito dispersa. Marcaram data, mas a Bíblia diz que ninguém sabe, só Deus, o dia e a hora. E aí passou aquilo, não deu em nada. Agora, recentemente foi o calendário maia. Então, eu anotei a data, 21/12 de 2012, agora, recente, quem lembra disso também? Pois foi uma agitação, teve um médico aqui no interior que construiu uma estrutura e
teve até uma reportagem com ele, e crendo que o mundo ia acabar agora. E pessoas ficaram com medo mesmo. Tanta de Nostradamus também teve uma situação na informática, nos computadores, houve pessoas aflitas, pessoas que não conhecem o Evangelho do Senhor, ou não entenderam essa parte. Ninguém sabe o dia e nem a hora que o Senhor vai voltar. Jesus está falando disso, da volta dele, esse sermão profético, escatológico, aqui em Mateus 24, falando de todas essas coisas. E aí ele cita Noé, e aí ele faz referência a Noé, falando que será como os dias de Noé. E você sabe que Deus aparece para Noé numa época bem difícil. O mundo estava numa situação bem complicada. Mas Deus dá uma missão a Noé. Deus diz: construa uma arca. E Noé começa a pregar, como o pastor falou de 2 Pedro, que Pedro diz que Noé era um pregador da justiça. Ele começa a pregar a justiça, porque no tempo de Noé havia muita injustiça. Sabe o que aconteceu? Em casa você lê. E eu creio, irmãos, que fala: os filhos de Deus desceram à terra. Eu creio plenamente que foi os anjos do Senhor. Os anjos, alguns anjos caídos desceram. E eles tiveram relações com as mulheres. As mulheres, diz a Bíblia, eram lindas, lindas, lindas. E esse relacionamento geraram filhos gigantes, homens de muito intelecto e sabedoria, até mesmo tecnologia. Nasceu pessoas providas de muitas habilidades, e a maldade se alastrou, o pecado, a injustiça, todo tipo de injustiça, a ponto, irmãos, de Deus olhar e diz: não suporto mais ver isso. Num certo sentido, me arrependo de ter feito o homem. E aqueles gigantes, aqueles filhos deles, eram homens de fama em toda a terra. Havia uma disputa por levar o próprio nome. E para que o nome dele fosse exaltado, fazia de tudo. Matava, e roubava, e estrupava, e havia muita podridão. E Deus disse: vou destruir. Deus chama Noé e dá uma missão para Noé. Noé tinha uma missão. A missão de Noé era construir uma arca e pregar o evangelho da justiça. O evangelho não, pregar a mensagem da justiça. Diga: Noé tinha uma missão. Agora fala para o seu irmão: você também tem uma missão. Diga: nós temos uma missão. Agora bata no peito e diga: eu tenho uma missão. Porque falar que Noé tem, que nós temos, se torna até para nós vago. Mas quando nós dissemos: eu tenho uma ordem a cumprir, até missão fica vago. Diga: eu tenho uma ordem a cumprir. Marcos 16, em Gênesis 6, Deus dá a missão de Noé, mas em Marcos 16, no Novo Testamento, Deus dá a minha missão, a minha ordem, a sua ordem. Você tem uma ordem, seu nome está escrito em Marcos 16, seu CPF, sua identidade, as suas características, é de você que ele está falando ali. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Diga aleluia. Diga: eu sei, eu tenho uma ordem a cumprir, e eu vou cumprir. Diga: eu estou cumprindo. A nossa ordem, irmãos, é fazer discípulos, pregar o evangelho, é falar para as pessoas que quando elas aceitam Jesus, elas se tornam herdeiras de Deus, herdeiras, co-herdeiras em Cristo. Quando nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos filhos por adoção. Diga: filhos por adoção. Filhos por adoção. Romanos 8 fala isso. Quando uma pessoa aceita Jesus, ela se torna filho por adoção. E muitas vezes eu pensei: poxa, por adoção, podia ser legítimo. Eu já pensei isso, não sei você. Mas é filho por adoção. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse: quem se encontra com Jesus, é co-herdeiro com Cristo, e passa a ser filho
deixa eu te explicar. Eu vou lhe explicar o contexto que Paulo escreveu isso à igreja de Roma. Ele disse: quando você aceita Jesus, você é filho por adoção. Olha, meus irmãos, Roma foi uma cidade, foi um país que deu algumas colaborações para o mundo até de hoje. Mas foi um país assim mergulhado. Em Roma tinha muita prostituição e muito sexo. Verdadeiras festas de sexo, de orgia, daquilo que Deus não gosta. Roma tinha muito escravo, por exemplo. Diz que na ilha de Itália, tinha 4 milhões de escravos. É muito escravo. Diz que uma vez só um imperador romano, ele comercializou 50 mil escravos em uma hora. Ele conquistou uma cidade inteira e pegou as crianças, as mulheres, os homens e fez deles escravos e vendeu para o mercador de escravo. Falou: é escravo seu. 50 mil em uma hora. E esse império romano durou muitos anos. Mas Roma tinha muitas leis também. E uma vez eles criaram a lei das 12 tábuas. Diga, lei das 12 tábuas. Essa lei regia o sistema civil do país. E diz um advogado famoso que até hoje pouco ou muito, essa lei, sistema de legislação romano, influencia até mesmo nas nossas leis. E essa lei dizia o seguinte: que um filho, lá você não podia matar um cidadão romano, dava um sério problema. Em qualquer parte do império, províncias, povos subjugados, cidadão romano tinha muita proteção e direito. Mas lá tinha essa lei de 12 tábuas, dizia assim, que se um filho seu te desonrasse, você poderia castigá-lo severamente e até mesmo matar. Se um filho seu, porque o que acontecia? O camarada era muito rico, então o filho às vezes matava até o pai para ficar com a herança. Ele tramava. Então o pai, por alguma maneira, ele podia deserdar o filho. Ele dizia: eu vou te deserdar, você não vai ser mais meu filho. Você não vai receber. Ele sentia isso, e isso era comum. Ele sentia isso, e ele deserdava, dizia: você não vai receber 1 centavo de minha herança. E a lei amparava. Até se ele matasse, estava amparado o pai. E muitas vezes, quando os filhos desonravam os pais, o pai deserdava o filho. Sabe o que ele fazia? Ele adotava um neto, adotava um filho do filho, né? Ele adotava até mesmo um escravo. Um escravo, ele ia lá e fazia o documento e adotava aquela criança para ser seu herdeiro. Para ser seu herdeiro. E aquela criança passava a ser agora, mesmo sendo escravo, herdeiro de todo o patrimônio daquele cidadão romano que era muito rico. A lei das 12 tábuas regulamentava essa questão. Agora escute, tinha uma cláusula que dizia assim, que uma vez que você deserdou alguém e adotou alguém, nunca mais você perderia o direito à herança. Nunca mais, alguns já entenderam, nunca mais você poderia ser deserdado. Aquela herança, aquela riqueza, aqueles bens seriam seus fatalmente. É nesse contexto, meus irmãos, que Paulo diz que nós somos filhos por adoção. Ele está dizendo que o que Cristo deixou para nós é irrevogável. Não tem apelação, não tem lei, não tem argumento. Toda a nossa herança em Cristo Jesus, ela é eterna e para sempre. Diga aleluia. Quando Paulo diz você é filho por adoção, você é filho mesmo. Porque o primogênito, unigênito é Jesus, mas nós fomos enxertados filhos por adoção.
Você tem herança eterna. Quando Deus comissionou Noé, Ele deu uma missão a ele. Quando Jesus nos comissionou, Ele nos deu uma missão. Ide por todo mundo e dizei que eles têm herança eterna. Nunca vai perder. O diabo não rouba, a morte não toma, a doença não mina. Não, você tem herança eterna. Diga aleluia. E sabe, irmãos, é legal. Ela é completa. Diga completa. Diga, o que eu tenho em Jesus é completo. Não falta nada. A sua redenção, a sua salvação, os projetos que Deus te inseriu, é completo. Foi caro, irmãos, foi caro. Foi pago com preço de sangue de inocente. Essa é a mensagem do Evangelho. É irrevogável. É eterna, é irrevogável, é eterna, é irrevogável, é eterna. Pode entrar, eu quero apelar, eu quero contestar. Não pode, não pode. A minha herança, o meu galardão, a minha salvação é irrevogável, aleluia. Não perde. É irrevogável. É para sempre. É completa. O que você tem em Cristo. O Evangelho é poderoso, irmãos. O Evangelho que pregamos é a missão que Deus nos deu para pregar o Evangelho. O Evangelho entra devagarzinho, entra sutilmente. Quando nós fomos morar no condomínio que moro, eu me lembro perfeitamente, porque as coisas vão marcando a nossa vida. Não havia uma pessoa dessa igreja e quase não tinha evangélicos naquele condomínio. Não tinha. Eu me lembro que a primeira reunião de célula foi eu, meu filho e minha esposa, nós três, ali dentro. E silenciosamente, diga silenciosamente, nós fomos orando por aquele lugar, porque o Evangelho é completo e poderoso. Diga amém. Diga, ele é poderoso. Diga, o Evangelho é poderoso. O Evangelho é o poder de Deus, e não a fraqueza. E não a fraqueza, como algumas pessoas agem, parece que eles pensam isso. Mas o Evangelho é poderoso. Então nós chegamos ali naquele lugar. E um dia nós fomos fazer o culto lá em casa. Só tinha nós três. Outra vez também só nós três. E não havia crentes. E havia algumas pessoas que até perseguiam. E houve um comentário que o pastor estava morando ali. Um dia era mais ou menos de tarde. Uma mulher perguntou para minha filha. O meu filho falou, cadê seu pai? Eu falei, por quê? Ele falou, está dormindo? Ele falou, não, ele está trabalhando. Eles não tinham nem a mentalidade que o pastor trabalha. E achava que de tarde a gente não conhecia nada. E nós começamos a orar ali naquele lugar. Começamos a interceder ali naquele lugar. E começamos a gerar, pelo poder do Evangelho, debaixo da missão que Deus nos deu, vidas naquele lugar. Sabe o que aconteceu? Deus nos usou para salvar muitas pessoas ali. Deus usou pessoas lá de dentro para salvar muitas pessoas ali. Deus usou pessoas que nem moram lá para salvar muita gente ali dentro. Deus trouxe pessoas de fora para aquele lugar, tudo pelo poder da intercessão e do Evangelho. Ninguém sabia, mas nós orávamos lá em casa e dizia, Deus, salva essas pessoas, Senhor. Deus às vezes andava naquele condomínio e orávamos em pensamento. Ninguém precisa saber que eu estou orando por ele. Ninguém precisa saber que você está orando por mim. Eu estou olhando por você, mas estou pensando, Deus, tenha misericórdia dela. Senhor, a enche com o Espírito Santo, abre os olhos dela, liberta aquela vida, Jesus, dá a vitória. Ninguém precisa saber. O Evangelho é poderoso. Então nós começamos a orar, então pessoas começaram a converter, e eu comecei a ter um grupo de células, e sabe o que aconteceu com o passar do tempo? Outros foram sendo salvos, outros vieram, e pessoas vieram começaram a vir também para a minha igreja, começaram a ir para outras igrejas, e nós ali silenciosamente, eu tenho uma missão, eu tenho uma missão, eu tenho uma missão, nós temos uma missão, e Deus trouxe famílias, e Deus trouxe meninos, e Deus foi salvando. No silêncio, no poder do Evangelho, debaixo de uma missão. Havia um síndico que já tinha ganho por vários mandados, e ele exercia lá, um rapaz carioca, fala bem, agradável, bem articulado, e a família dele.
E eu orava por aquele conjunto. Então já estava lá o Gessé, já estava lá o Fabiano, a sua família, a Nélida. Deus começou a trazer, e através da Nélida, Deus foi alcançando a mãe, o pai, os irmãos que estão ali. Deus foi alcançando. É uma rede, irmãos, poderoso o Evangelho. Ele não vê cara, nem posição social. Ele vai penetrando no coração e muda o homem para sempre. O Evangelho de nosso Senhor Jesus. E aí, Deus começou a trazer famílias. Deus trouxe outras famílias e usou outros para ganhar outros. Tudo, mas a primeira semente fomos nós ali naquele lugar. Orando e clamando. Deus trouxe o Onésimo, a Penha. Deus foi trazendo pessoas, um de cá, um de lá. Deus usou o Gilson para eles, eu acho. E foi salvando vidas. Mas esse menino estava lá. Esse rapaz. E a gente nem se falava. Ele passava, falava, pastor. Falava, opa. E aquele relacionamento, que eu não tenho que falar de Jesus no primeiro encontro, um encontro com o Rafael, e falo, olha, você tem que se converter. Não, não é nada disso. Primeiro eu encontro com ele, e converso o que ele estiver conversando, falo com ele qualquer coisa. Eu tenho uma missão, irmãos. Eu tenho uma missão. Hoje nós dizíamos na escola dominical, as pessoas matam, as pessoas se endividam, vendem tudo, perdem o emprego por causa de um time de futebol. Tem alegria de se chamar loucos pelo Corinthians, loucos por outros times. Lá no Sul, se você patrocinar o Grêmio e não patrocinar o Internacional, o Grêmio não compra o produto que é patrocinador do outro. Se a Fiat patrocinar o Internacional, tem que obrigatoriamente patrocinar o Grêmio. Alguns sabem disso. Porque senão ele fala, não, eles têm um amor, meu irmão. Um amor pelo time, uma coisa assim, que eu não entendo. Aliás, eu entendo. Porque quando você não tem algo maior e mais profundo para se apegar, você pega qualquer coisa. Uma coisa sem sentido. Então, pessoas fazem loucuras. Eu tenho uma missão, diga, eu tenho uma missão. Eu não posso abrir mão disso. É sua vida, e a nossa missão é gloriosa, irmãos. Ela nos faz herdeiros, então nós temos algo reservado lá no final. Quando Deus chama Noé, Ele diz para Noé, Noé, você tem uma missão, mas também tem um prêmio, Noé. Tem uma missão, mas tem um galardão, tem algo do céu te esperando. Você, então as pessoas da igreja, elas se envolvem em trabalho, elas se envolvem nisso, naquilo outro e tal, e esquecem a missão principal. Então nunca perdemos, não tem que falar para o Rafael, voltando aqui, falar para o Rafael. Às vezes eu só falo bom dia, mas a semente vai ser plantada. De algo vagarzinho, ele começa a conversar comigo e diz, rapaz, eu machuquei a perna aqui jogando bola e tal, e eu já falo que time que você torce. E ele provavelmente vai dizer Flamengo. Eu disse, rapaz, coincidência, eu também. Mas aí, lá no meio da conversa, fala, rapaz, temos passado tempos difíceis, né? Eu falei, já não é no time não, na vida. Porque o time vai bem. Eu disse, rapaz, mas a gente passa por esses momentos difíceis, mas eu tenho uma certeza, sabe, que o dia que eu entreguei Jesus, a minha vida a Jesus, Ele passou a cuidar de mim. Eu já passei muito momento difícil, sabe, Rafael? E vou passar outros, com certeza. Mas, rapaz, o Senhor sempre dá uma escapatória. Beleza, eu tenho que ir também, então tá. Está plantada a semente. Rafael vai para casa e fica aquilo ali, O Senhor sempre dá uma escapatória. O Senhor sempre dá um jeito. O Senhor sempre ajuda. Ele vai dormir? O Senhor sempre ajuda. Ele vira e está num... Ai, meu Deus. Está lá dentro. Diga, o Evangelho é poderoso. O Senhor vai dar um jeito. O Senhor vai dar um jeito. Ele vai conversar com alguém, a pessoa fala uma coisa, tal, e vem na mente dele, o Senhor vai dar um jeito. O Senhor vai dar um jeito. Aí um dia ele chega para mim e fala, que jeito é esse? Como é que é isso? É o Evangelho.
Nós temos uma missão, irmãos, pregar o evangelho, não se acovarde, eu vou lhe falar, viu? Eu vou lhe falar da parte de Deus, em nome de Jesus, para a seu benefício. Jesus vai cobrar de mim o que eu fiz com os meus talentos. Você tem uma missão como Noé. Noé não negligenciou, Noé se empenhou, Noé foi caçoado, debochado, riram de Noé. Irmãos, ele chegou e disse, olha, vai chover uma chuva torrencial. O quê? O que é isso, Noé? Não tinha chovido. Os teólogos dizem que até no dia de Noé não tinha chovido, eles não sabiam que era chuva. Ainda não. Ele vai chover. Chover? O que é isso? Havia gigantes, havia homens que eram verdadeiras estrelas, e havia pessoas, mulheres lindas, lindas, lindas. Havia brigas, havia disputa, havia aquela coisa toda, aquela verdadeira sodomia. E Noé foi ridicularizado, mas ele tinha uma missão, irmãos. Não era o Corinthians, não era o Flamengo. Ele tinha a missão de Deus, de Jeová, na alma dele. Ele sabia quem ele era, ele sabia para onde ele ia, ele sabia o que ele tinha que fazer. Você tem essa missão. Você não é o que você é profissionalmente, ou na sua vida secular. Não, acima de tudo, você é um filho de Deus, herdeiro das promessas, e tem uma missão. Você está aqui com um propósito. Essas pessoas que se apegam a times, a tantas outras coisas fúteis que você vê, você fica olhando para eles e fala, meu Deus, eles não têm propósito de vida. O propósito deles é uma coisa tão banal, aquilo ali não resulta nada para eles. Matam e morrem por causa de uma camisa, de um escudo, uma coisa de homens. Agora nós temos algo eterno, o Evangelho, e por ele eu dou a minha vida. Por ele nós precisamos dar até a própria vida. E esse menino lá do nosso condomínio se chama Marcelo. E eu orei por ele algumas vezes. Eu não sei quantos oraram, mas eu orei por ele. Ele foi síndico e foi orando, e eu orando por ele, e outras pessoas também talvez oraram. Mas você sabe quando você faz uma oração assim meio incrédulo? Eu nunca pensei que ele ia converter. E um dia ele passa uma dificuldade na família, e ele me procura lá no condomínio rapidamente, e eu converso com ele. Deve ter procurado outros também, e outros conversaram com ele. Sabe o que aconteceu? Um belo dia eu venho aqui, ele carioca é mais para frente, né? Um dia eu venho aqui, ele está aqui, aquele moreno de olho verde, com a mulher, os meninos, e nem precisou ninguém mandar, ele estava levantando a mão, parecia que ele já morava aqui um tempo. Carioca é assim, né? Ele, já cheguei, já está lá, estou indo, não, já está lá, e tal, e estava aqui, e passando aquela dificuldade, e o Senhor foi transformando a vida dele, e da mulher dele, e eles foram no retiro de casais, e ele é da N3, N10-3, Fabiano é o líder hoje, e ela, o menino está integrado, e Deus foi salvando, Deus foi salvando. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, amém? Diga, eu tenho uma missão, eu tenho uma missão. Por onde você passa, você tem uma missão, uma influência, algo poderoso. Seu marido, sabe, irmãos, agora escute bem, o seu marido talvez não vai se converter por você, mas é certo que Deus vai usar outro. Escute isso aqui, eu vou explicar o que eu estou dizendo. Às vezes você tem uma dificuldade, fala, como eu vou pregar para o marido dela se o meu está perdido? Ou você fala assim, como que eu vou ajudá-lo se eu tenho o mesmo problema que ela? Às vezes você tem o mesmo pecado, e Deus te usa para curar o outro, quando você ainda não foi tratado. Às vezes você tem uma dificuldade, e Deus lhe usa, mesmo tendo aquela dificuldade, a pessoa não sabe, mas você é boca de Deus ali. É um negócio assim que não tem explicação. Mas eu sei que enquanto nós buscamos o reino de Deus, as outras coisas são acrescentadas. Enquanto eu faço a obra dele, ele cuida das minhas coisas. Enquanto eu curo os outros, ele me cura.
Ele me cura. Eu tenho uma missão: ganhar vidas, gerar vidas, influenciar, sem força e sem violência, como Jesus, pela palavra, pelo exemplo, vivendo o Evangelho, vivendo o Evangelho. O Ricardo está bem ali, mas a esposa, hoje ela está grávida, mas quando eles chegaram da Espanha, eles foram morar lá no nosso condomínio, por aquela região ali, eu acho. E um dia esse menino vem aqui, ainda sem casado, e diz que vem na tarde ou na noite da bênção, não me lembro. E diz assim que estava tendo alguns problemas com a esposa, porque lá na esposa um grupo, na Espanha, um grupo teve Testemunho de Jeová, começou a fazer estudos com ela, e ela disse, pastor, depois ela veio, ele primeiro conversou, eu a chamei, e ela disse, pastor, eu sou uma pessoa muito melhor com os estudos que eles me deram. Eu era muito ansiosa, agora eu sou menos ansiosa. E de fato ela teve uma mudança com aqueles estudos e com aquela coisa toda. E ela disse, mas meu marido, Ricardo, ele é evangélico. Eu quero estar com ele, mas eu não aceito eu ir com ele, porque é por ele. Eu tenho que ir com convicção, pastor. Eu tenho que saber por quê, se isso é verdade, se isso não é. Eu disse, muito bom, isso. Eu falei, então nós vamos marcar alguns encontros aqui. E eu não vou querer te convencer. Vou conversar com você. Não precisa de brigar. Não é por força nem por violência. Você precisa saber que o evangelho que anda com você, que está na sua alma, a presença do Espírito, é mais forte, irmão, do que tudo. É mais forte que qualquer argumentação, é mais forte do que qualquer filosofia, é mais forte, a pessoa pode resistir ali, mas irmãos, o evangelho é poderoso. Eu disse, eu não vou te convencer, eu só vou estudar com você algumas coisas, e a gente se pergunta, eu respondo, e a gente vai também, eu te pergunto, você responde, e tive alguns encontros, comprei uns livros, fui lá na Vila Rubim, procurei até achar alguns livros que eu precisava, comprei, ela é de leitura, ela pegava um livro com esse aqui, até hoje, acho, e lê em poucos dias, ela é desse perfil, então é uma pessoa que estuda, e eu comecei a orar, enquanto eu não falava para ela que eu estava orando, mas eu estava. Lá em casa eu estava orando. Aqui na igreja eu dizia, Jesus, ó Deus, traga o teu entendimento. E orando, e orando, e orando. Porque é uma batalha, irmãos. É o fogo do Espírito, você não vê o fogo, mas aí começa a sentir o fogo do Espírito, entende? A oração tem esse poder. Então ela começou a ser transformada. E um dia ela disse para mim, eu sou convicta. Eu estou convicta, agora eu vou seguir porque eu creio. Eu mostrei a ela, na palavra. Diga, você tem uma missão. Você tem uma ordem a cumprir. Pastor, eu não sei pregar o evangelho. Quem está aqui que acha que não sabe pregar o evangelho pode ser corajoso, levante uma de suas mãos. Eu não sei, pastor, pregar o evangelho. Eu vou lhe provar que você sabe. Agora. Você sabe pregar o evangelho. Talvez você não saiba as 4 leis espirituais, o método de João 3,16, ou um outro método de evangelismo que os nossos missionários sabem, a Conceição, a Rosilda, que estão sentadas aqui, que vivem no campo, vivem nesses lugares. Talvez você não saiba nada disso. Tudo bem. Mas eu me lembro que o gadareno foi liberto por Jesus, saiu aqueles demônios, saiu aquela legião dele, e aí o gadareno chegou para Jesus e disse para Jesus, eu quero ir com o Senhor, eu quero andar com o Senhor, eu quero viver com o Senhor. Meu, se eu vivesse naquela época, irmãos, eu nunca mais abandonaria Jesus. Os 3 anos e meio dele de ministério, eu ia dormir no pé dele, eu ia andar, eu não queria nem, eu tenho certeza. E você, tem certeza? Diga amém. Tem outros doidos aqui também. E aquele homem disse, Jesus, eu quero ir com o Senhor. Jesus falou assim, é melhor você ficar. Porque comigo o negócio é estreito. Fica que é melhor. E faz assim, vai lá na sua casa e prega o evangelho. Qual evangelho que aquele homem sabia pregar?
Ele viveu possuído por legiões de demônio. Por legiões de demônio. Ele viveu possuído por legiões de demônio, morava no cemitério, não sabia nada de Bíblia, nem tinha Bíblia. Mas sabe qual é o evangelho que ele sabia? O que Jesus tinha feito na vida dele. Então ele disse assim: eu encontrei um homem. Eu encontrei um homem. Eu vivia sujo, pelado mesmo, sem roupa, machucado, correndo. Eu batia nas pessoas, se me olhasse assim, eu corria atrás dele, pegava. E tal, eu era assim, mas um dia eu encontrei um homem chamado Jesus. E ele expulsou os demônios de mim. E ele começou a contar o que aconteceu com ele. Todos que estão aqui, que têm Jesus, já aconteceu algo com você. Você era de um jeito, e ainda não é do jeito que Jesus quer, mas já muita coisa mudou. Já muita coisa aconteceu na sua vida. Você sabe pregar o evangelho, meu irmão? Sim. É só falar do que Jesus fez. É só dizer assim: eu era assim, mas agora eu já li a Bíblia tantas vezes. Ele é quantos meses convertido, irmão? 9 meses. Quantas vezes já leu a Bíblia? Fala. Quantas? Uma. Aí ele leu a Bíblia em 3 meses. Aí era só ele falar assim. Falou assim: olha, eu era assim, assim, mas agora eu encontrei Jesus, e Ele me deu uma fome pela palavra. Eu li a Bíblia toda em 3 meses. Eu nunca pensei que eu ia fazer isso. É mesmo? É, Rafael, eu li a Bíblia em 3 meses. E olha, eu estou sentindo algo de Deus no meu coração. E é só ele falar isso. E agora eu já estou lendo de novo. Eu nunca mais vou parar. É mais forte que uma droga. É uma coisa tão forte, tão maravilhosa, do que uma bebida, do que até mesmo do que um momento de prazer sexual. É mais forte, é diferente. Você precisa experimentar. E vai embora. E você também. E lá na sua casa você fala: Senhor, eu preguei para ele. Faz a obra na vida dele, Jesus. E você vai guerreando em oração. E o evangelho vai mudar a vida dele. Eu tenho uma missão, irmãos. Eu tenho clareza disso. Não foi homem que me deu, mas foi o Senhor Jesus Cristo. E nessa noite, eu poderia falar mais, mas eu penso que eu posso orar por você. Nós temos uma missão. Deus dá uma estratégia. Diz que, escute essa, um homem da roça foi... Deus falou com ele assim, que ele iria estudar, lá dos Estados Unidos ele, é verídico, diz que ele iria estudar em Harvard, numa grande faculdade, e que ele iria para Harvard, e ele guardou aquilo no coração, e pensou: como que eu vou para Harvard? Eu não sei nem falar direito, mas chegou uma época que abriu uma oportunidade, e ele foi para essa faculdade, uma das mais famosas do mundo. E quando chegou lá, ele disse: Senhor, eu acho que o Senhor me trouxe aqui para pregar o evangelho. Aí Jesus falou para ele: não fale para ninguém nada. Não pregue agora. Ele falou: não. Simplesmente ande orando. Quando passar ali, ore. Vai orando aqui no campus. E ele fez isso. E um dia, aconteceu lá um debate. E tinha lá o chefe do Grêmio Estudantil, aquele camarada mais inteligente, aquele camarada mais preparado. E eu não sei o que aconteceu no refeitório, uma situação. Jesus disse: pregue para ele. E ele disse: Senhor, mas ele é ateu. Eu não sei nem argumentar com ele, Senhor. Ele já está lá no tal ano, eu estou começando agora. Como que eu vou pregar para ele? E ele criou coragem, e Deus foi falando, e ele começou a falar para esse homem, para esse rapaz. E aí, naquele falava, as pessoas, esse rapaz argumentava e todo mundo ria dele. E ele foi falando, Jesus falou: fique tranquilo, confie em mim. Senhor, mas eu não sei falar. Ele falou: fique tranquilo. E ele foi falando o que Jesus fez, falou: não, isso aí é poder da mente, isso aí é não sei o quê. E foi destruindo ele. E aí, no meio daquela conversa, Jesus fala com ele. Falou assim: diga a ele, biscoito. Ele falou: o que, Senhor? Ele falou assim: é isso mesmo, diga a ele, biscoito.
Ele falou, mas Senhor, biscoito. Ele disse, eles já estão rindo de mim, agora eles vão rir mais. Ele falou, não, diga a ele, biscoito. E havia uma roda de estudante, e ali naquela conversa, todo mundo rindo dele, porque ele também era humilde, trabalhava na faxina, me esqueci desse detalhe, estudava. E no meio daquela conversa, falou, olha, o negócio é o seguinte, Deus acabou de falar comigo aqui agora. Ele falou, o quê? Ele falou, é isso mesmo, Deus falou com você aqui agora. Aí todo mundo riu, ele disse, Deus falou comigo aqui agora. Ele falou, falou, e mandou te falar uma palavra. Ele falou, o quê? Mandou me falar uma palavra? Deus mandou falar para você. Biscoito, biscoito, biscoito. Isso é um fato verídico, eu li isso como fato verídico. E os alunos riram. E aquele rapaz ficou vermelho, engoliu, seco. E ele não conseguiu, ele disse, é isso mesmo. Deus falou comigo, biscoito, 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 biscoito. E aquele rapaz explodiu em choro. E aí as pessoas começaram a ficar sérias. E começaram a falar, mas o que aconteceu? O que aconteceu? E aquele rapaz contou a sua história. Ele foi contando o seu passado que era presente na alma dele. E essa palavra biscoito, na verdade, ninguém sabia daquele trauma, daquela situação, só ele disse, ninguém sabe disso, é verdade, Deus falou com você, e ele conta a história para aquele rapaz ali, e na verdade tudo se encaixa naquele momento, eu não vou lhe contar o final. É curioso, né? Beber água. Isso aqui é Deus está trabalhando com você. Mas ele se converte. Isso é um fato verídico. Ele se converte com essa declaração. Mas o moral da história que é mais importante. A moral da história é que o Senhor não vai deixar você na mão. Você não vai ficar envergonhado. Algumas coisas loucas, mas Deus vai te usar. Basta você colocar à disposição dele o que você tem. Eu não sei falar, pastor. Eu não sei. Deus vai te usar. Deus vai usar o que você tem. Deus vai usar coisas loucas. Quem conhece o pastor Géser Cardoso? O pastor Walter se conhece, né? Diz que ele entrou no elevador e falou com o homem assim, ó, touché. Ouviu essa dele? Touché. Vai lá, Géser Cardoso, é um pastor que prega libertação há muitos anos. Você sabe dessa? Sabe, Rosildo? Levanta a mão aí que você sabe. Já ouviu essa dele? Touché. Eu já vi ele contando pessoalmente. Uma palavra louca. O evangelho é o poder de Deus. Sabe aqueles funcionários que tem na sua empresa? Você tem responsabilidade com a vida deles. Seus vizinhos, você precisa orar por eles, você tem uma missão, você tem uma palavra balizada, centrada. Eu poderia falar mais coisas que eu coloquei, mas você vai dizer para eles, olha, a sua herança é para sempre, você não pode ser deserdado, você não pode perder o que você tem. Nós temos uma missão de falar de Jesus como Noé teve. Nós temos uma missão de pregar o evangelho, de falar o amor de Deus e ver vidas. Hoje eu falava assim, poxa, se eu ganhasse um bom dinheiro, eu ia comprar uma casa lá na Fernando de Noronha, eu ia ficar lá uns anos. A gente não pensa essas coisas? Ou tem gente que pensa assim, se eu ganhasse um dinheiro, eu ia comprar um sítio. Isso aí tem mais gente, olha. Eu ia para o sítio, viver lá no sítio. A gente às vezes passa por isso, né? Talvez o Hernando diria, eu vou comprar um barco bem grande de pesca e ficar meses pescando. Mas sabe o que eu penso? Eu falo, eu não posso fazer isso. Eu não seria feliz fazendo isso. Eu tenho uma missão. Posso ganhar isso tudo. Não, não vou fazer isso. Eu posso até ter momentos bons e algumas coisas boas, mas eu não vou fazer isso. Porque Deus me chamou para estar aqui, ali, olá e acolá, pregando o evangelho. Lá onde eu for, onde eu vou, com quem eu convivo, falando em silêncio, mas sempre orando. Deus, tem misericórdia, me usa,
E eu gostaria que você refletisse nesta noite sobre a sua missão e essa campanha que vamos entrar. Do ano passado para cá, passei por aquele momento difícil, e a gente muda. Mas na medida que passa, Deus nos renova, e na medida que passa, você cada vez mais tem mais firmeza da sua missão. Nunca perdi a minha missão. Não é porque sou pastor, Deus é minha testemunha. Quantas vezes orando aqui e ali, eu disse: Senhor, eu preciso é do Senhor, nem de púlpito, nem de igreja. Não preciso é do Senhor. O Senhor me completa. E a missão que eu tenho do Evangelho. Mas aí Deus me abençoou, ser um dos pastores, fazer parte da equipe pastoral aqui, estar aqui. Isso é coisa de Deus, não é do homem. Mas sabe, a missão mesmo é viver Jesus e transformar vidas. Por onde passo. E às vezes algumas coisas loucas. Um dia desse, encerrando, eu chamei uma mulher aqui, eu falei: vem cá, todo mundo que fuma, nós vamos fazer um momento de libertação agora. E meus obreiros me contaram, quinta-feira isso. Eu não estou contando nada antigo. Porque com Jesus, você sempre vai ter algo novo para contar. Jesus é uma aventura. Jesus é um estado de aventura. Esse texto que lemos, irmãos, ele tem 6 parábolas sobre estar vigilante, atento, discernindo o tempo, aproveitando as oportunidades e cumprindo a sua missão. Enquanto eu cumpro a minha missão, Deus nos abençoa. Essa mulher veio chorando, e um dia eu falei assim: vem à frente, quem tem esse problema de fumar. E essa mulher duvidou de mim. Ela disse isso. Ela disse: eu quero ver. Ela já fumava há muitos anos. Eu nunca parei. Eu quero ver. Eu não garanti que todos. Eu falei: Jesus vai libertar. Se não libertar agora, liberta depois. Porque liberta mesmo, tá? Porque liberta mesmo. Quem já foi liberto aqui do vício do cigarro? Ou de uma maneira ou de outra. Da bebida, da droga, da prostituição. Jesus liberta, o Evangelho não mudou. Ele é poderoso, irmãos. Você tem uma dificuldade, Jesus vai te libertar. Não desanime, continue vindo. E essa mulher veio, ela fumava há muitos anos. Ela dizia, ela debochou de mim, ela riu de mim. Eu não sabia. Eu olhei na cara dela e não estou nem aí também. Mas ela ontem falou, eu debochei dele, eu ri dele, eu não acreditei nele. E agora eu quero que ele ore por mim, porque eu estou com outro problema muito sério, chorando. E eu não pude atender, porque eu estava atendendo outro, e os obreiros cuidaram dela ali naquele canto. E depois ela falou: pastor, ele já está tudo certo. Eu falei: tá bom. E eu tenho orado por ela. E eles me contaram. Ela debochou e ela disse: nós oramos. Eu disse: agora vai lá fora fumar. E ela foi, e quando ela voltou, ela não me falou. Mas ontem ela falou: nunca mais ela botou um cigarro na boca. Poder do Evangelho, não é pastor, não é o Evangelho, é o Evangelho, é o Evangelho. Que liberta, que muda e que transforma. Meus irmãos, eu quero desafiar você, em nome de Jesus. Eu nem mudei até o sermão. Mas eu quero desafiar você a encarar sua missão e ver coisas tremendas acontecendo na sua vida. Não se intimidar. Diga: eu posso. Pode bater no peito e diga assim: eu posso, minha irmã. Agora faça como Romário. Diga: eu posso, meu irmão. É que a minha esposa acha ele muito humilde, né? E aí eu falo com ela: ele é humilde. Você pode. A Bíblia diz que você pode. Você pode sim. Eu não posso. Você pode. Você consegue. Você está aqui para isso, para glorificar a Deus e influenciar a nossa geração. Se eu ganhar uma pessoa esse ano, irmãos, se você ganhar uma pessoa só, nós vamos arrebentar. Nós vamos arrebentar para o reino de Deus. Nós vamos arrebentar no inferno. Você pode. Diga: eu posso. Diga: eu vou. Diga: eu vou. Diga: eu tenho uma missão. Levante a sua mão direita, feche seus olhos e fale alto comigo. Diga: Senhor Jesus, me perdoa. Eu tenho uma missão e eu vou cumpri-la. Eu vou pregar. Eu vou libertar vidas. Em nome de Jesus.
Deus vai te usar para libertar vidas. Enquanto você liberta, enquanto você edifica, Deus te abençoará. Deus te abençoará. Enquanto você liberta, você edifica, você constrói, você destrói em nome de Jesus as potestades do diabo, as fortalezas, as síndromes, os medos, os pânicos, as separações conjugais. Enquanto você vai, Deus vai fazendo a obra e vai te abençoar, irmãos, em nome de Jesus. E quem te viu ontem não vai te conhecer amanhã. Não importa, irmãos, eu vou repetir palavras que foram ditas ontem aqui. Ela disse: o seu passado de derrota não pode profetizar sobre o seu futuro. O seu passado não importa, importa o hoje e o amanhã, irmãos. E o seu futuro é agora, começou hoje, em nome de Jesus. E Deus quer te usar, varão. Eu quero orar por você, para que amanhã você chegue lá no seu serviço de cabeça erguida. Você adentro daquele lugar com cabeça erguida, em nome de Jesus. Você chegue lá e você olha assim, ninguém sabe, mas você está olhando e diz: eu vou orar por você. E seu filho que está na droga, ele vai mudar. Nem ele vai saber, mas você sabe, porque a oração é poderosa, o evangelho é poderoso. E diga comigo assim: enquanto eu trabalho para Deus, Ele trabalha para mim. Buscai primeiro o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Pai, completa esta palavra. Completa essa palavra. Em nome de Jesus. Nós vamos tomar a ceia agora. Meu Deus, aviva cada um que está aqui. Pai, que cada um seja, Senhor, uma tocha nas tuas mãos. Deus, usa os teus servos. Meu irmão, o Espírito Santo fala meu coração, que Ele está contemplando os teus pensamentos agora. O Espírito Santo fala comigo que Ele está vendo dentro da tua alma agora. Aleluia. E enquanto você coloca no seu coração: Senhor, eu quero fazer a tua obra, Deus começa já a te libertar e te abençoar. Há vidas aqui que são meros frequentadores de igreja, tem até atividades na igreja. O Espírito Santo me fala que há pessoas aqui que há muito tempo não sentem o fogo do Espírito Santo de forma intensa. Vê os irmãos, vê os pregadores, vê ali, aqui, mas ele mesmo está seco. Eu quero te dizer em nome de Jesus, que a partir de agora Deus começa a botar uma chama viva no teu coração. Você vai chorar, você vai querer ler a palavra, você vai orar, vai até jejuar, em nome de Jesus. Quem recebe, diga amém. Amém. Nós vamos tomar a ceia agora. O pastor Valteci vai conduzir este momento neste espírito. Eu tenho uma missão, irmão. Eu tenho uma missão. Eu tenho o Espírito Santo. Eu não preciso beber vinho em casa ou na rua. Eu tenho o Espírito Santo. E Deus vai me usar muito mais, em nome de Jesus. E vai usar você também.